Boas pessoal, sejam bem-vindos de novo aqui ao nosso canal, o Racing Odyssey. É com muito gosto que temos o prazer de vos apresentar mais um episódio. Portanto, este vídeo será uma análise aos testes que foram realizados agora neste último fim de semana, portanto até sábado, portanto de quinta a sábado, no Bahrein. Circuito esse que também receberá o primeiro grande prémio da época de Fórmula 1 de 2022. Portanto, fiquem por aí e a gente já conversa mais um bocadinho. Portanto, regressamos então para fazer assim a análise aos testes do Bahrein, que decorreram desde quinta-feira até sábado, uma semana antes deste primeiro grande prémio também no Bahrein. Portanto, as equipas ficarão no Bahrein para a próxima semana para a realização do primeiro grande prémio da época. E foram uns testes complicados de analisar, porque os testes são sempre. Nós não temos a data toda, portanto não sabemos qual é a quantidade de combustível que cada equipa coloca, não sabemos qual é que é o modo de motor ou qual é que é o power delivery que estão a dar àquela saída para a pista, com que quantidade de combustível. Portanto, é sempre complicado perceber realmente o que é que uma equipa vale. Portanto, nós vimos uma alteração dos regulamentos, portanto, com novos carros. Portanto, os carros são todos completamente novos, à exceção das unidades motrizes. Portanto, as unidades motrizes, como eu disse no vídeo anterior, têm duas possibilidades ainda de desenvolvimento. Portanto, este ano a unidade motriz ficará congelada até 2025. Portanto, esse congelamento das unidades motrizes será feito em duas fases. Portanto, em março agora será a congelação da unidade motriz, portanto, a nível de tudo o que é de combustão, e até setembro as equipas ainda poderão fazer upgrades nas unidades de energia e de recuperação energética. E, portanto, este ano será o fim de desenvolvimento dos motores. As equipas apresentaram assim filosofias nos carros bastante diferentes umas das outras. Portanto, inicialmente, quando ainda não se sabia, tínhamos só aquele modelo da Fórmula 1. Pensava-se que o carro seria muito idêntico em todas as equipas, portanto haveria poucas coisinhas que faria a diferença de uma para outra equipa, mas não foi o caso. Portanto, vimos, começando pela Mercedes, a Mercedes este ano chega ao campeonato uma vez mais como a vencedora do Campeonato do Mundo, com 8 títulos consecutivos de construtores, e será sempre vista como a principal favorita a ganhar o nono título. Este ano, nos testes, apresentaram em Barcelona uma versão e no Bahrein outra versão. Normalmente isto não será muito bom sinal para a equipa, porque não está realmente ciente que aquela filosofia, aquele caminho que tomaram no primeiro carro será o correto, e portanto desenvolveram umas novas sidepods. Portanto, temos aqui esta imagem que compara os carros e as diferenças do carro de Barcelona para o carro do Bahrein, e portanto são completamente diferentes. Enquanto no carro de Barcelona vemos uma sidepod muito idêntica ou muito parecida com algumas equipas do plantel, a segunda é uma solução muito radical, em que as sidepods são quase inexistentes e a entrada de ar é feita na vertical e não na horizontal, como por exemplo vemos os Ferrari. Neste momento, e devido precisamente àquilo que falava, dos carros serem completamente diferentes, a downforce é criada de uma forma completamente diferente, e é criada, portanto, precisa muito mais através desse fundo, desses túneis que passam por baixo do carro. Portanto, a sustentação do carro, a downforce, é criada a partir do momento que a equipa começa a ganhar velocidade. Portanto, é construída através do momento em que a equipa começa a ganhar velocidade. E vimos também muitas equipas a fazer uma travagem muito mais cedo do que era normal, e a
colocarem o pé no acelerador também muito mais tarde, porque o carro é muito mais instável e tem muito mais oversteer e understeer do que o ano passado. Ainda assim, a Mercedes foi a que mais rodou, com 385 voltas e com o melhor tempo realizado por George Russell de 1:32.759 com os pneus C5, portanto os pneus mais macios, portanto quantidade de combustível incógnita, não sabemos. Comparativamente com o tempo das melhores equipas, está ainda um bocadinho longe, portanto lá está, não sabendo a quantidade de combustível, qual é o modo de motor que se está a usar, será sempre complicado de perceber, mas parece que este ano os problemas são reais. Ainda assim, eu acredito que a Mercedes apresentará um carro muito competitivo no primeiro Grande Prémio e eventualmente não me espantaria nada se víssemos a Mercedes a ganhar a corrida. Passamos então agora para a Red Bull que o ano passado conseguiu finalmente tirar a hegemonia da Mercedes, pelo menos a nível de campeonato de pilotos. Portanto, a Mercedes o ano passado ganhou de construtores, mas a Red Bull levou o título de pilotos para casa. A Red Bull nestes testes apresentou também uma versão das sidepods B, portanto um pouco uma revisão na parte mais traseira dessas sidepods, mas as diferenças não são assim tão grandes e não como a Mercedes. Portanto, tem aqui esta imagem, conseguem ver alguma coisa daquilo que digo, portanto, alguma diferença entre o carro de Barcelona e o carro do Bahrein. Todas estas pequenas coisinhas nós falamos, mas não sabemos realmente qual é que será o efeito destes novos upgrades ou destes upgrades nos carros, porque as equipas não estão realmente a demonstrar o potencial do carro ao máximo. Portanto, isto teremos que esperar agora esta semaninha para na próxima semana aí sim já termos as equipas a não esconderem. Portanto, eventualmente na sexta-feira com os treinos a esconderem alguma coisa, mas a partir de sábado vão ter que demonstrar o real potencial do carro, porque é no sábado que será a qualificação e no domingo a corrida. Assim sendo, a Red Bull acaba os testes, tanto de Barcelona como os do Bahrein, acaba os testes sem problemas de maior, com um carro bastante fiável, a fazerem alguns testes de algumas soluções, tanto a nível de travões como a de afinação do carro, e é uma das poucas equipas que não tem o tal problema de proposing. Portanto, o carro parece um carro bastante estável a nível reto, um carro bastante estável em curva, um conceito, pelo menos para já, acreditamos que seja o carro que estará à frente no Grande Prémio do Bahrein. A Red Bull acaba assim então os testes com 320 voltas contabilizadas e com o melhor tempo marcado então no terceiro dia dos treinos do Bahrein, de Max Verstappen, com o composto de pneus C5 de 1:31.720. Passamos agora para a Ferrari. A Ferrari este ano tem novamente a oportunidade de chegar à frente no pelotão. Portanto, uma equipa que está há bastantes anos afastada dos lugares da frente e a arrastar-se um pouco no plantel. Portanto, quando dizemos arrastar, dizemos que é uma equipa que está a lutar pelo terceiro lugar. Portanto, o ano passado e o ano anterior teve a lutar pelo terceiro lugar com a McLaren. E esse não é o lugar da Ferrari. A Ferrari habituou-nos a ser um carro que luta por campeonatos e já desde 2019, após aquela situação com a unidade motriz ilegal, têm passado um bocadinho as passas do Algarve e têm este ano a oportunidade de regressar aos lugares da frente. E parece que essa mentalidade, pelo menos nas boxes, vimos os testes do Bahrein, pelo menos para a equipa de Maranello correrem muito bem, tanto os do Bahrein como os de Barcelona, mas estamos aqui a falar do Bahrein, fizeram todos os programas, Charles Leclerc e Carlos Sainz a fazerem bons tempos, a terem um carro fiável, não teve qualquer tipo de problemas, a conseguirem fazer vários programas de testes e, portanto, é uma equipa que está a demonstrar potencial para ter um carro para lutar novamente por vitórias, juntamente com a Red Bull
e eventualmente com a Mercedes. Portanto, a Ferrari demonstrou-se uma vez mais como o carro mais rápido do plantel, a atingir as maiores velocidades de ponta na reta, e a ser um carro bastante veloz em curvas de média a alta velocidade. Portanto, a Ferrari está assim nas bocas do mundo uma vez mais, uma vez que tanto em todos os dias tiveram quase sempre nos lugares de topo dos testes, e a demonstrarem um real potencial muito bom. As próprias equipas falam no paddock que se a corrida fosse amanhã, que eventualmente seria 1-2 da Ferrari. Claro que uma equipa lança para a outra e lança para a outra e a outra lança para a outra, que é para tirar aquela pressão adicional de serem as favoritas. A própria Ferrari não está a olhar a isso. Portanto, a Ferrari viu-se já uma coisa que já não se via há muito tempo, uma calma enorme nas boxes, com todos os engenheiros a trabalharem, a fazer o seu trabalho. Portanto, não existiram assim grandes problemas nos testes, com Charles Leclerc ele próprio a dizer que até agora, portanto, nestes últimos 4 anos, neste quarto ano de Fórmula 1, que foi o melhor ano, ou o ano em que conseguiu ter os testes mais smooth, portanto, os testes em que teve menos problemas, conseguiu realmente conduzir o carro e ter realmente prazer em conduzir o carro, e com Carlos Sainz a achar que realmente o carro é muito bom e tem uma grande margem de progressão. Portanto, a Ferrari então a marcar 349 voltas contabilizadas, com o melhor tempo a ser marcado por Charles Leclerc, e nota aqui para os pneus que usou a serem uns C4, portanto com um composto mais duro que Max Verstappen e que George Russell, e marca um tempo cerca de 6 décimas de segundo do melhor tempo de Max Verstappen, de 1:32.415. Passamos agora para a McLaren. A McLaren chega a estes testes com um carro bastante fiável, portanto sem problemas de maior, depois de uns testes bastante bem concebidos em Barcelona. Chega a estes testes na boca do mundo, com um carro bastante rápido, bastante fiável, e de um momento para o outro vai tudo abaixo. Portanto, a McLaren acabou por sofrer de problemas relativamente graves e inclusivamente utilizar uma segunda solução das brake ducts da frente, devido a problemas de arrefecimento. Portanto, tal como a Red Bull, a McLaren é a única que usa o sistema pull rod na sua suspensão, portanto muito menos convencional, e este sistema já não era usado desde 2015. A última equipa a ter usado este sistema tinha sido precisamente a Ferrari em 2015, e portanto volta a ser trazido para a Fórmula 1 pela McLaren e pela Red Bull. A McLaren sofreu também um revés a partir do momento que Daniel Ricciardo não se apresentou muito bem. Logo a partir de quinta-feira, o piloto ainda se apresentou na grelha para tirar aquela foto anual com todos os pilotos na grelha e com os carros, e acabou por abandonar mais cedo o paddock e ir para o hotel, não estando muito bem, e mais tarde acabando mesmo por ser confirmado que estava com Covid-19. Portanto, a McLaren acaba por ter tido apenas Lando Norris ao serviço, e a fazer todo o trabalho da equipa. Claro que isto para Lando Norris é bom, mas nunca é bom para Ricciardo e para a equipa, para conseguirem encontrar uma solução de afinação, tanto para um piloto como para o outro, que são pilotos diferentes e que têm configurações normalmente de carro diferentes e maneiras de conduzir diferentes. Portanto, a McLaren acabou por ser a equipa que menos rodou apenas 200 voltas, e o melhor tempo foi de Lando Norris com 1:33.191, mas aqui com um C3, portanto o pneu mais no meio, portanto no range dos 5 pneus, o pneu do meio. Portanto, o pace existe,
a reliability, portanto, talvez já não tanto. Portanto, a McLaren tem aqui muito trabalho de casa para fazer na próxima semana e iremos esperar que no próximo Grande Prémio, portanto, no próximo fim de semana, que se apresentem fortes e que Ricciardo regresse para conduzir o carro. Nota ainda, para o caso de se Ricciardo não estiver ainda em condições de correr, será substituído por um destes dois pilotos, portanto, ou Stoffel Van Dorn ou Nick de Vries, estes dois pilotos que são pilotos oficiais da equipa da Mercedes no Campeonato do Mundo de Fórmula E. Passamos agora então para a AlphaTauri. A AlphaTauri foi também uma das equipas que mais rodou, a fiabilidade existe, o carro está bastante bom, com Pierre Gasly a colocar sempre o carro no topo da tabela, a rodar bem, a ter boas voltas. Yuki Tsunoda conseguiu também colocar bons tempos, portanto parece ser um carro que tem um bom potencial. Aqui já eventualmente estaremos a falar de um segundo pelotão, mas temos que terem atenção este ano que, como as regras e os regulamentos foram feitos para os carros andarem mais próximos, poderemos ter surpresas com este segundo pelotão. A AlphaTauri já o ano passado apresentou um carro muito bom, com Pierre Gasly a fazer grandes resultados, tanto a nível de qualificação como a nível de corrida. E este ano será o segundo ano de Yuki Tsunoda na equipa, e também já com outra mentalidade, após a meio do ano passado, após a pausa de verão, se ter mudado para a Itália, os resultados também começaram a aparecer e portanto este ano temos uma equipa com um piloto bastante experiente já, com bastantes anos já de Fórmula 1 e com um rookie que já não é rookie, portanto este ano Yuki Tsunoda eventualmente conseguirá estar mais à vontade no carro e apresentar resultados logo desde o início da época. Ainda assim, a AlphaTauri apresenta alguns problemas também de purposing, portanto o carro a ser um pouco instável em reta, se bem que em curva é um carro bastante bom, mas lá está, é tudo uma incógnita. Portanto, teremos mesmo que esperar pela próxima semana para realmente perceber o que é que estas máquinas valem. Ainda assim, a AlphaTauri correu sem qualquer tipo de problemas, não apresentar grandes problemas de fiabilidade e a fazer a ser a segunda equipa que mais rodou, com 371 voltas e com o melhor tempo a ser marcado precisamente por Yuki Tsunoda com os pneus C5 com um 1.33.002. Continuamos então agora com a Aston Martin. A Aston Martin que tem um carro bastante bonito, pelo menos a nível de pintura. Foram buscar os tons dos carros que usaram durante muitos anos no GT3 e portanto em Le Mans, a fazer lembrar muito a pintura que os Vantage usavam, com aquela linha, com aquelas linhas de um verde mais claro, e a apresentarem um carro, portanto, eventualmente que poderá andar ali a lutar pela frente do segundo pelotão. Ainda assim, a apresentarem alguns problemas de fiabilidade, com o Vettel a ficar logo parado no primeiro dia. A equipa acabou por rodar bastante, com 339 voltas contabilizadas e com o melhor tempo a ser marcado por Sebastian Vettel de 1.33.821 com o composto de pneus C4.